Romanos capítulo 4, abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 4. Repete comigo isso aí, fortaleça sua fé. Fala comigo. Me ajuda a pregar. Diz para o seu irmão aí, olhando bem atentamente para ele, talvez até apontando o dedo para ele, diga: irmão, fortaleça a sua fé. Diga para ele aí. Isso. Eu vou pregar uma sequência de mensagens com esse tema, provavelmente durante todo o mês de janeiro. Início de um novo momento, que não seja apenas uma passagem cronologicamente registrada de um ano para o outro, que não seja apenas passagem de 2025 para 2026, não, faça desse novo ano uma nova etapa na sua vida, que você tenha essa atitude, esse procedimento. E dentre as várias recomendações muito apropriadas para esse momento de recomeço, de nova etapa, vem essa recomendação. Eu quero, nessa nova etapa, ter a minha fé no Senhor Jesus fortalecida. Eu quero ter a minha fidelidade a Deus revigorada. Eu quero ter a minha caminhada com Deus reforçada. Eu farei desse novo momento, eu farei de 2026 um novo tempo em que a minha fé será fortalecida. Amém. Então a proposta é nós meditarmos sobre isso. Vamos lá. Romanos capítulo 4, um dos textos mais bonitos, que tem alguns versos assim, que são dignos de registro. Romanos capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando ainda incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Você pode repetir isso comigo? Andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Verso 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Já caminhamos para o final.
Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações, como está escrito, por pai de muitas nações, como está documentado pelos céus, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Fala isso comigo, irmão, mas fala com muita convicção. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus faz isso, aleluia. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já enfraquecido, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de sua esposa, Sara, não duvidou. Fala comigo, irmão, não duvidou. Repete comigo, irmão, não duvidou. Fala comigo, irmão, não duvidarei, não duvidarei. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pai eterno, que palavra preciosa é esta? Teu servo apóstolo Paulo, aproximadamente 2000 anos atrás, escreveu esse texto inspirado pelo Teu Espírito Santo. Aleluia, Pai. Que esse texto, Senhor Deus, provoque profundas transformações em nossa forma de ver a vida. Que esse texto provoque profundas modificações na nossa cosmovisão, na nossa forma de enxergar fatos, acontecimentos, na nossa forma de ver as coisas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala-nos através da Tua palavra, Espírito Santo. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tenho insistido com os irmãos que quando nós lemos a palavra, devemos buscar não apenas assimilar cognitivamente a palavra. Eu tenho dito isso quase todos os domingos. Apenas conhecer a palavra mentalmente, intelectivamente. Mais do que isso, quando nós lemos a palavra, a nossa expectativa deve ser a de absorvermos a palavra, nos apropriarmos emocionalmente, nos apropriarmos mentalmente, existencialmente do que está escrito aqui. Ou seja, eu não quero apenas conhecer, eu não quero apenas ter conhecimento e saber e ler e me impressionar, eu quero absorver os conteúdos que estão aqui nesse livro, eu quero assimilá-los e quero trazê-los para a minha realidade de vida. Mais do que cognição intelectual, eu quero tomar conhecimento da palavra e quero tomar posse das verdades contidas na palavra. Amém. É dessa forma que nós precisamos ler as Escrituras. E aí vamos lá, queridos. Uma afirmação que é chamativa, que é maravilhosa, eu a considero uma das mais belas de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, está grifado aqui na minha Bíblia. Recomendo que depois você grife na sua Bíblia aí. Se você usa o seu aplicativo, que você de alguma forma use uma ferramenta para grifar no seu aplicativo. Deus chama
à existência coisas que não existem. Repete isso comigo. Deus chama à existência coisas que não existem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Coisas que não existem, de modo surpreendente, acontecerão. Coisas que não existem, Deus a fará existirem. É isso que o texto está dizendo. Coisas que são improváveis, Deus contrariará a nossa compreensão de probabilidade ou de improbabilidade, e Deus trará coisas à existência a despeito da nossa compreensão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coisas que são impossíveis, Deus as tornará realidade. Coisas que são improváveis, Ele as fará acontecer. Coisas acerca das quais não há qualquer indicador. Não, isso está seguindo nessa direção. Olha, a gente crê que não há qualquer indicador. E de repente, Deus as faz acontecer. Aleluia! É isso que o texto está dizendo. Os sinais são contrários. Vamos lá. A nossa capacidade de análise indica é pouco provável, é impossível. A nossa compreensão diz, não, isso é absolutamente inviável. E muitas vezes até, quando nós falamos de alguma coisa na qual nós cremos e que ela é absolutamente inviável, alguém diz, olha, você está iludido. Alguém chega até a dizer, você está louco. O que você está pensando, o que você está idealizando, o que você está sonhando, esse negócio acerca do qual você está falando, isso é uma irrealidade, isto é uma fantasia. O que o texto bíblico está dizendo é que Deus faz estas coisas acontecerem. Aleluia! Aquilo que as pessoas podem julgar como sendo um desvairo, pensa em um sonho, uma promessa, uma fala de Deus para a sua vida, e humanamente falando, ela pode ser considerada um desvairo. Se Deus falou para você, meu irmão, Deus fará acontecer. Se Deus disse para você, Ele fará a coisa se tornar realidade. Deus chama à existência coisas que não existem. E aí, quando elas começam a acontecer, pessoas ficam confusas. Eu me lembro muito bem, isso já tem talvez 14 anos, por aí, quando eu, o Sérgio e a Miriam, nós fomos no Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, e o Sérgio daria uma entrevista ao conhecidíssimo no Brasil inteiro, Roberto Cabrini. E eu vi esta cena, e o que eu vou dizer agora, eu falo com muito respeito. Eu sou radicalmente contra a que pessoas sejam desrespeitadas, seja qual for a situação das pessoas. Nós, como servos do Senhor Jesus, temos que honrar e respeitar pessoas a despeito de qualquer coisa. Amém, irmãos? O Sérgio começou a compartilhar e a dizer para o Cabrini, antes de gravar a entrevista, ele dizia, olha, eu era completamente afeminado, e eu vendia o meu corpo, e eu tinha múltiplos parceiros, e ao longo de décadas essa foi a minha vida. Agora eu estou aqui casado com a minha esposa, a Miriam, uma mulher, e eu sou feliz com ela, e eu tenho a minha satisfação física com ela, e eu não quero buscar outra alternativa, e eu estou plenamente realizado. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus. E aí, o Cabrini, muitas vezes, ele perguntava, mas como que é isso? Não faz sentido para mim, isso é uma coisa absolutamente estranha, uma coisa completamente inaceitável.
E aí ele dizia: olha, eu experimentei o impossível que o Senhor operou na minha vida. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus faz. Deus faz o impossível acontecer. Presta bem atenção, meu querido irmão, olha bem para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós repetimos aqui, e temos há 16, quase 17 anos, repetido esse slogan aqui na igreja: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Você pode repetir isso comigo? A Cracolândia. Vamos tentar falar a moda da Cristolândia, ao estilo deles. Fala com mais vigor, com mais convicção. Diga, irmão: a Cracolândia vai virar Cristolândia. O povo de Deus diga amém. O que eu quero dizer para você é que não se trata apenas de um slogan para gerar encorajamento, não é apenas um slogan para incentivar, não é. Eu estou dizendo para você porque eu creio, o Senhor traz à existência coisas que não existem. O Senhor faz coisas improváveis acontecerem. O Deus no qual eu creio faz coisas inviáveis se tornarem viáveis. O Deus no qual eu creio, Ele faz coisas impossíveis se tornarem realidade. E eu creio que há uma obra do Espírito Santo de Deus operando, fazendo a Cracolândia se tornar Cristolândia. E é por isso que eu repito, e diga comigo mais uma vez, irmão: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Aleluia, amém. Primeira Batista de São Paulo, creia. Deus faz o impossível acontecer. Deus traz à existência coisas que não existem. É isso que este livro sagrado me convida você a que nós creiamos nisso. Eu insisto em dizer mais uma vez, e não quero ser cansativo, eu não creio que esse livro seja livro de autoajuda. Não é. Não é livro de autoajuda, mas é livro de ajuda do alto. E como um livro de ajuda do alto, ele me encoraja você a crer que coisas que não existem existirão pelo poder de Deus. Todo esse livro nos encoraja a isso, a crermos que o que não existe vai existir, o que é impossível vai acontecer. Coisas improváveis se manifestam e se tornam realidade. Este livro me faz crer nisso, encoraja você a ter esse olhar. Observou na minha oração que a leitura desse texto, o Senhor mude a nossa forma de enxergar a vida? Observou isso? Eu tenho insistido nisso. Que a leitura desse texto mude a nossa cosmovisão, a forma como eu leio os fatos, a forma como eu encaro as coisas. Que não seja apenas um conhecimento cognitivo, mas que mude a minha compreensão da existência. Este livro, irmão, recebe isso agora, absorva isso. Este livro te convida, te exorta, te encoraja a que você creia que Deus faz coisas que não existem se tornarem realidade na sua vida. Isso tem sido um moto, um encorajamento para a minha existência. E aí eu posso dizer para você, eu creio que em 2026, coisas que são improváveis, coisas que são impossíveis, coisas que não existem, elas vão acontecer em nossas vidas. Elas acontecerão em 2026, coisas que são improváveis, coisas que não existem, elas virão à existência na minha vida e na sua vida. Amém. É assim que a Bíblia me ensina a viver. É assim que a palavra me encoraja a olhar as coisas, não é? Décadas, pessoas considerando e adjetivando como um louco. E ele passou a vida inteira vivendo, crendo que algo impossível aconteceria, e o impossível aconteceu.
Assim foi com Moisés. Ir ao faraó, libertar um povo que está há 400 anos em estado de escravidão. Eu, um homem com limitações de fala, eu, um homem que não tem articulação verbal, sou apenas um homem solitário que estou no deserto há 40 anos. Que história é essa? E Deus o convenceu de que o impossível se tornaria realidade, e o impossível se tornou realidade. Aleluia! Foi assim com Gideão. Eu sou o mais fraco das tribos de Israel, a minha família é uma das mais pobres. Os midianitas são poderosíssimos, eles são valentes, são violentos, são bem armados, são bem equipados. Estou tendo aqui que cegar aqui o trigo, eu estou tendo aqui que bater o trigo num lagar, um lugar fechado, que não é próprio para isso, com medo dos midianitas, e eu serei o libertador. Sim, homem valente, vai nessa tua força, porque Deus faz coisas impossíveis se tornarem realidade. Aleluia! A Bíblia toda está repleta disso. E se a Bíblia está repleta desses exemplos, é para eu e você não apenas conhecermos essas histórias. Eu não quero, irmão, apenas conhecer a história de Gideão. Eu quero viver como Gideão viveu, experimentar o que ele experimentou. Coisas improváveis, coisas impossíveis, o Senhor as faz a conhecer, a viver, a acontecer. Aleluia! Trabalha na sua mente para isso. Agora, muito interessante, o tema é fortaleça a sua fé. Repete comigo, fortaleça a sua fé. Há coisas muito importantes que nós temos que fazer para que a nossa fé seja fortalecida. Diz lá que Abraão não duvidou por incredulidade. Mas olha só o detalhe que é preciosíssimo. Pela fé se fortaleceu. Eu dei umas pinceladas sobre isso no sermão do dia 31. Pela fé, olha só, ele deliberou, ele decidiu, ele adotou essa posição, foi volitivo, foi intencional. Fala-se muito em intencionalidade nos dias atuais. Você precisa ser intencional para você alcançar coisas, para você obter, para você ter vitórias, para você alcançar suas metas. Você precisa ter intencionalidade. Ouve-se muito isso hoje. Abraão foi intencional. Ele se fortaleceu. Eu recebi uma promessa, então cabe a mim eu me fortalecer. Eu recebi uma fala do alto, eu tenho uma promessa que foi destinada à minha vida, então é responsabilidade minha, cabe a mim me fortalecer. Abraão se fortaleceu. Fala comigo, Abraão se fortaleceu. Irmão, você tem que fortalecer sua fé. Você tem que fortalecer sua fé. Ele decidiu, foi uma decisão tomada. Eu vou repetir, não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu. Ele decidiu, entenda isso. Abraão decidiu não ser incrédulo. Decidiu fortalecer a sua fé. Ele adotou essa posição. Eu não serei incrédulo. Eu não serei assim o perfil de gente, de pessoa, do tipo que não crê, que é meio cético. Eu duvido muito das coisas, eu nutro interrogações, não estou crendo mais. Já são décadas, já estou com o meu
corpo cansado, esgotado, a minha esposa também. Então eu tenho fortes razões, presta bem atenção nisso, irmão. Eu tenho fortes razões, eu tenho motivos muito fortes para começar a duvidar, para descrer. Eu tenho motivos muito plausíveis, eu tenho motivos muito fortes para não crer mais nessa coisa de impossível, para não crer mais nessa coisa do sobrenatural, para não crer mais, eu tenho motivos muito fortes. São tantas as decepções, o tempo passou, eu estou cansado, meu corpo está desgastado, eu estou desgastado emocionalmente, eu tenho motivos muito fortes para não acreditar mais. Era o status de Abraão. A gente está numa troca de ano, hoje dia 4, 3 dias atrás, era o ano anterior, fim de uma etapa, e é muito típico desse momento, pessoas esgotadas, cansadas, exauridas, de modo semelhante a Abraão, esgotado, cansado, o tempo passou. Por acaso você se sente esgotado, irmão? Está se sentindo exaurido? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho zero dificuldade de reconhecer isso com você, como pastor dessa igreja. Tá? Há momentos em que eu me sinto esgotado, cansado. E nesses momentos, eu delibero, eu decido, eu continuarei crendo. Eu delibero, eu decido, eu continuarei acreditando. Eu não me deixo influenciar pelo meu estado emocional. Eu não permito que o meu status das minhas emoções determine qual será a minha posição. Eu não permito. Eu continuarei crendo, eu continuarei acreditando. Esta é a minha decisão. Foi a decisão tomada por Abraão. Ele deliberou. Irmão, recebe essa dica que vem. Volto a dizer, não de uma mensagem, de uma palavra ou de uma palestra de autoajuda. Isso vem da palavra de Deus, vem do Espírito de Deus. Meu querido irmão, nesse início de uma nova etapa, decida, delibere continuar crendo, porque o nosso Deus é o Deus que faz coisas acontecerem, coisas que não existem, elas acontecerão. Delibere continuar crendo, irmão. Decida suplantar o seu desgaste emocional. Delibere vencer o seu esgotamento. Uma vez perguntaram para um pugilista, boxeador, campeão, o que é que você diria sobre os campeões de boxe? Ele disse, eu diria para os campeões ou para os que estão começando a carreira, que desejam ser campeões, eu diria o seguinte: campeão é aquele que se levanta quando não aguenta mais ficar de pé. Olha que coisa interessante, campeão é aquele que se levanta quando não aguenta ficar mais de pé. Eu estou esgotado, eu estou exaurido, eu estou prostrado, então eu decido, eu ficarei de pé. Eu estou esgotado, eu estou exaurido, então eu decido, eu continuarei crendo. Eu estou esgotado, eu estou cansado, eu continuarei acreditando. Eu delibero, eu continuarei acreditando. Aleluia! Tome essa posição. Eu vou fortalecer a minha fé. E aí isso está muito linkado, muito conectado com a próxima coisa que eu preciso dizer para você. E serei breve. Já já nós vamos celebrar a ceia, comer do pão, beber do cálice. Irmão, absorva bem isso. Não permita
que derrotas e frustrações determinem ou definam o seu modo de ver a vida. Deixa eu retornar aqui. Já se sentiu esgotado por conta de uma frustração? Esperou, e até agora nada. Pediu e não viu as respostas ou fatos concretos, convincentes, geradores de entusiasmo acontecer. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu com você, comigo aconteceu. E não poucas vezes. Mas eu tive que tomar essa decisão. Eu não permito que derrotas ou frustrações determinem a minha forma de enxergar a vida. Eu não permito. Eu vou repetir para você, irmão. Eu não permito que derrotas, frustrações, decepções, não permito que estas coisas determinem a minha forma de ver as coisas e de ver a vida. Sabe quem é que determina a minha forma de ver as coisas, a minha forma de ver a vida? O meu Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é que determina a minha forma de ver a vida e não as minhas decepções. O Deus da palavra é que define a minha forma de enxergar as coisas e não as circunstâncias desfavoráveis. Aleluia. Portanto, querido irmão, de modo equivalente a Abraão, determine dentro de si, adote esse posicionamento perante a vida. Derrotas e frustrações, decepções, não vão determinar a minha forma de ser. Quem vai determinar a minha forma de ser, a minha forma de ver, é a palavra de Deus. Quem vai determinar a minha forma de ser, a minha forma de ser, de ver, é o Deus da palavra. Aleluia. Isso está posto. E é isso que definirá a minha vida. E aí, concluindo, e agora concluindo mesmo, né? Eu digo aqui, pastor, que às vezes eu termino o sermão, concluo 3, 4 vezes, né? Cada sermão, né? E a hora vai passando, né? Isso. Mas agora concluindo mesmo, né? Meu querido irmão, há uma consciência que você precisa ter. Quando eu digo há uma consciência, é assim, estou bem consciente de. Há uma consciência que você precisa ter. Há uma verdade que precisa ser avivada na sua mente, no seu coração, constantemente. E que verdade é essa? Você faz parte de um reino inabalável. Você faz parte de um reino que não jamais será abalado. Nós lemos lá em Hebreus 12, 28, depois você grifa isso, anota aí na sua memória, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Você recebeu um reino inabalável. Meu querido irmão, firme-se em coisas que são inabaláveis. Eu vou mencionar algumas delas, tá bom? Algumas coisas que são inalteráveis, são inabaláveis. Em Cristo Jesus, você tem absoluta certeza de que você passará a eternidade, não no inferno, mas no céu, na glória, na presença do Senhor. Firme-se nesta verdade inabalável, aleluia! Em Cristo Jesus, você tem a certeza de quem habita em você, outra verdade inabalável.
Recebe isso, irmão. Quem habita em você não é uma entidade maligna, não é um ser sombrio, não é uma figura demoníaca. Quem habita em você chama-se o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Retenha esta verdade inabalável. Retenha a verdade inabalável. Quem conduz a sua vida não são circunstâncias, não são acontecimentos aleatórios. Eu tenho certeza absoluta disso. A minha vida não está como que navegando sem rumo num oceano. Não, quem conduz a minha vida chama-se Jesus Cristo, meu Senhor. Irmão, quem conduz a sua vida é Jesus Cristo, o Senhor. Retenha esta verdade inabalável. Você faz parte de um reino inabalável. Interessante que a Nova Tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, presta bem atenção: por isso, sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos. Fala comigo, sejamos agradecidos. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, se você faz parte de um reino inabalável, seja agradecido, irmão. Seja agradecido, não seja murmurador, fortaleça sua fé, não seja queixoso. Você faz parte de um reino inabalável, aleluia. Eu gosto demais quando a gente canta, eu faço parte de um reino inabalável, e aí a gente canta: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Aleluia. Em junho desse ano, eu e Jaqueline estávamos lá, diante do Coliseu. Mesmo para os dias atuais, 2000 anos depois, com um avanço assustador da engenharia civil, aquela obra é uma obra monumental. 2000 anos atrás, os camaradas construíram um local com capacidade para receber 60, 70 mil pessoas. E a gente vai lendo sobre aquele negócio. Era uma arena onde nas areias os gladiadores se degladiavam. Mas olha só, aquilo tinha capacidade para se tornar um enorme tanque de água. Eles enchiam aquilo de água. E pequenas embarcações simulavam pelejas náuticas dentro daquele negócio 2000 anos atrás. Imagina o poderio para construir um negócio desse. Milhões de litros de água, 2000 anos atrás. Poderio de um império que é considerado o maior império da história da humanidade, longevidade, mais de 1000 anos de existência do Império Romano. Considerando as proporções da ciência, o maior poderio bélico já possuído por um exército em toda a história da humanidade. Este império não foi capaz de destruir a igreja do Senhor Jesus. Esse império não pôde destruir a igreja do Senhor Jesus. O que se tem hoje daquele império romano são ruínas. A igreja de Jesus continua viva até hoje, poderosa, operosa, se movendo, se manifestando. Eu faço parte, você faz parte, irmão, desse reino. Nós fazemos parte desse reino inabalável. Amém, amém. Por isso, irmão, aí o que é que diz lá o texto? O que é que Paulo diz? Que Abraão não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu. Fala comigo, se fortaleceu. E como que ele se fortaleceu? Olha só. Eu acho que essa é a cereja do bolo dessa manhã.
Ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Comece a dar glórias a Deus. Comece a dar glórias a Deus e você estará fortalecendo a sua fé. Em lugar de murmuração, de queixa, de falas destrutivas, comece a dar glórias a Deus. Em lugar de cada fala, de cada frase, de cada comentário negativo, comece a dar glórias a Deus e a sua fé será fortalecida. Abraão fez isso milhares de anos atrás e a fé que ele tinha foi fortalecida. Fortaleça a sua fé, irmão. A gente cantou aqui, que frase sublime. Quando o crente está firme no Senhor, ele passa pela prova dando louvor. Olha que coisa bonita. Fica de pé e repete isso comigo. Fica de pé, irmão. Quando o crente está... Vamos lá. Quando o crente está firme no Senhor, ele passa pela prova dando louvor. Vamos cantar novamente isso. Fique firme no Senhor. Você terá provas, pelejas, mas passe pelas provas, pelas pelejas, dando louvor ao Senhor. A sua fé será fortalecida. Repete comigo, fortaleça a sua fé. Coloca isso na primeira pessoa. Eu fortalecerei a minha fé. Amém, amém e amém. Olha, deixa eu dizer para você, os nossos queridos diáconos estão ali se preparando para nós recebermos o pão e o cálice. Sabe, de repente, muito cansado, esgotado, acordo meio para baixo, não, bem para baixo. Eu estou falando isso porque isso acontece só comigo, não acontece com você nunca, né? E aí, meu irmão, eu abro a palavra, começo a ler a palavra, e aí, especialmente quando Jaqueline não está em casa, eu coloco um louvor no último volume para sacudir as paredes do prédio. Mas só que funciona. A Carla e a Karina, nossas vizinhas que estão ali, elas já falaram comigo: pastor, um dia eu estava passando lá embaixo, ouvi um louvor bonito, que louvor é aquele? Olha só. De repente incomodou um, mas abençoou outro. E eu ouvindo aquela adoração, aquele louvor, lendo a palavra, aquela coisa meio sombria vai passando, e eu vou sendo encorajado, vou sendo fortalecido. É isso. Quando o crente está firme no Senhor, ele passa pela prova dando louvor. Atravesse as suas provas, louvando ao Senhor. Amém, amém.